Tudo da instituição. Pronto. Vejam aí se vocês estão conseguindo ver. Tá todo mundo conseguiram ver? Sim. Então, hoje eu já escuto vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só interromper, chamar e perguntar, tá bom? A gente vai dar continuidade, né? Essa é a nossa semana de revisão. Talvez, eu não sei se hoje vai dar para a gente finalizar, mas se não der para finalizar hoje, a gente, no comecinho da segunda-feira, a gente já finaliza e já começa um conteúdo novo, tá bom? Professora, Oi? a senhora vai disponibilizar essa revisão para a gente? Vou disponibilizar, tá? Eu estava tendo probleminha, na verdade, estou tendo probleminha com o meu computador aqui na Examage, né? Que eu não estou conseguindo conectar a internet nele, então estou usando o computador aqui da Examage. E aí eu estava esperando ativar a plataforma. Parece que ontem foi ativada. E aí eu acho que hoje eu estou disponibilizando todo o material de vocês, tá? E também as videoaulas, para quem, por algum motivo de internet, não conseguiu assistir a aula, tá? Obrigada. Tá. Vamos lá então, tá, meninos? Podem colocar o áudio no mudo. Já? Então tá. Opa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Brena, você quer falar? Não, professora. Tá, vamos lá. Então, a gente vai falar do tecido nervoso, tá? Tem dois assuntos de revisão que ficaram pendentes, que seria tecido nervoso e tecido embrionário. Provavelmente, a gente vai ver embrionário na próxima aula e a gente aproveita e já vê a espinha bífida, porque eles meio que se complementam, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do tecido nervoso. O que seria o tecido nervoso? O tecido nervoso, ele é todo aquele tecido que a gente tem dentro do nosso sistema nervoso central, tá? Então, quando a gente fala de tecido nervoso, a gente não está falando apenas de neurônio. A gente está falando de neurônio, de células gliais, todo esse tecido, toda essa estrutura que envolve o nosso sistema nervoso. Só... a gente tem dois tipos celulares de tecidos nervosos. Então, a gente tem os neurônios, como eu falei para vocês, e as células gliais. Os neurônios, eles são tão importantes quanto as células gliais, tá? Então, cada um tem a sua importância, porém, eles têm funções diferentes. Então, os neurônios, eles são responsáveis por receber, processar e enviar informações. Lembra o que a gente viu na segunda-feira? Que eu falei para vocês, a gente tem várias vias, e essas vias, elas vão para o sistema nervoso, que são as vias aferentes, e elas vêm do sistema nervoso, que são as vias eferentes. Então, essas vias que a gente tem, que vai e vem, elas são basicamente compostas por neurônios, tá? Essas vias que a gente chama são os prolongamentos de neurônios, são os axônios. Esses axônios, eles se prolongam e formam vias, certo? As células gliais, ou também conhecidas como neurogliais, elas são responsáveis pela sustentação, revertimento, isolamento, modulação da atividade neuronal e defesa. Assim como a gente tem no nosso corpo também célula de defesa, os leucócitos, por exemplo, são células que atuam na defesa do nosso corpo, a gente também tem células no sistema nervoso que vão atuar nessa defesa. Então, quando a gente tem um organismo invasor, um vírus ou uma bactéria, são essas células gliais que vão atuar. Ok? A gente vai ver uma por uma. As características dos neurônios. Os neurônios, eles têm como características serem altamente excitáveis. O que seria isso? Eles não precisam de muita coisa para eles se ativarem, para eles gerarem um potencial de ação.
Eu não sei se vocês lembram do potencial de ação, mas o potencial de ação, ele é responsável por gerar o impulso, levar a informação. Então, a gente gera um potencial de ação e essa informação ela é transmitida de neurônio a neurônio. Por exemplo, eu tenho uma informação que eu quero... Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Que eu quero retirar minha mão da mesa. Eu quero fazer esse movimento aqui, tá? Para mim fazer esse movimento, eu preciso que tenha uma informação processada, já processada do meu sistema nervoso central, que me envie uma informação pela via eferente para que eu possa fazer o movimento de contração de alguns músculos e retirar a minha mão da mesa, certo? Só que esses neurônios responsáveis por isso, que são os neurônios eferentes, eles são altamente excitáveis, então eles não precisam de muita coisa para gerar esse potencial de ação, ok? Além disso, eles vão se comunicar entre si. Então, provavelmente, eu não vou ter o neurônio que sai daqui e termina aqui na minha mão. Geralmente, eles fazem conexão. Então, um neurônio se conecta com o outro e, às vezes, se conecta com o terceiro neurônio e aí eles vão se conectando. E até a informação chegar lá no dedinho, eu quero fazer, ó, flexão de indicador, tá? Então, geralmente, eu tenho um aqui, aí mais embaixo eu tenho outro, até a informação chegar no meu dedinho, tá bom? Então, eles fazem conexão entre si. Eles se comunicam com células efetuadoras. Vamos voltar lá para o exemplo do dedinho, tá? Esse dedinho aqui, ele tem músculos que vão realizar a flexão do indicador, certo? Esses músculos eu chamo de células efetuadoras, porque eles vão efetuar o movimento de flexão do primeiro dedo ou do indicador, ok? Tá? Então, eles vão se comunicar com essas células efetuadoras. Eles possuem uma linguagem elétrica, que a gente chama de potencial de ação. Quem tiver muitas dúvidas sobre isso, pesquisem, estudem um pouquinho de fisiologia neurológica, potencial de ação, tá? Então, os neurônios, eles possuem essa linguagem elétrica e eles são capazes de interagir por meio de modificações do potencial de membrana. Então, vamos voltar um pouquinho, tá? Então, a minha membrana, ela recebe um estímulo elétrico e esse estímulo elétrico, ele faz com que gere um potencial de ação. Quando eu tenho um potencial de ação, os meus neurônios, eles simplesmente se ativam e eles conseguem passar a informação. É mais ou menos isso, resumindo, ok? Aqui a gente vai ver, tá? Esse daqui é o nosso neurônio, é um tipo de célula do nosso sistema nervoso. Na verdade, é a célula mais predominante. E aí a gente vai entender um pouquinho a composição dele. Aqui a gente tem um corpo, tá? Essa parte aqui redondinha a gente chama de corpo. Igual as outras células, ele também vai possuir um núcleo, tá? Igual qualquer outra célula, tá, gente? Ele tem membrana, ele tem citoplasma, ele vai ter um núcleo. Vai ter mitocôndria, que é para gerar energia. Esses raminhos aqui, que vocês estão vendo, eles são chamados de dendritos. Lembraram lá, tá? De neurociências, de anatomia, de fisiologia neurológica, tá? Então, eles são chamados de dendritos. Em seguida, a gente vai ter o axônio. É esse axônio aqui, gente, que tem uma importância, tudo tem uma importância grande, mas é esse axônio aqui que vai levar a informação. Tá? É ele que é responsável por carregar a informação, ok? Eles podem ter tamanhos variáveis, então ele pode ser pequeno, ele pode ser extenso, ele pode ser gigante, ok? E nesses axônios, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de bainha de mielina. Por que a gente precisa entender isso, essa composição? Porque vocês vão ver mais lá na frente comigo que tem uma doença
que vai atacar direto a bainha de mielina. Então, vocês vão precisar relembrar o que a gente está vendo hoje, tá? Vocês vão precisar fixar na cabecinha de vocês para a gente poder entender melhor a patologia lá na frente, tá? Então, a gente tem a bainha de mielina. Entre a bainha de mielina, a gente tem o nodo de Ranvier ou nó de Ranvier, tá? Essa bainha de mielina, o que que ela vai fazer? Qual é a função dela no meu neurônio? Qual é a função dela na minha condução de informação? Então, a bainha de mielina, ela vai fazer com que o impulso nervoso, ele se propague, ele já é rápido, mas ele vai se propagar mais rápido ainda, ok? Então, é como se o meu impulso nervoso, ele desse saltos entre os nós de Ranvier, tá? Então, é como se ele fizesse isso, ó. Ok? Ele fizesse isso, tá? Então, é como se eu cortasse o caminho. Em vez de eu passar nesse caminho inteiro, eu vou saltando. A minha informação, ela vai se propagar de forma muito rápida, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa resposta rápida, ok? Então, vamos já tentar entender um pouquinho lá da patologia. Quando eu quero fazer este movimento de flexão de punho, tá? É rápido. Eu pensei, eu já estou fazendo. O meu paciente que vai ter a determinada patologia, ele não vai fazer de forma rápida, ele vai fazer de forma lentificada. Porque a informação, ela vai ser processada, uma vez que ele tem deterioração da bainha de mielina, ela vai ser processada de forma lenta, tá? Mas isso daí a gente vai ver mais lá na frente, tá bom? É só para vocês fixarem um pouquinho na memória de vocês. Essa bainha de mielina, na verdade, ela é uma célula glial, denominada célula de Schwann ou Schwann, tá? Então, ela é uma célula glial que é responsável por envolver o axônio e que dá origem à bainha de mielina. Saindo daqui desse prolongamento, a gente tem vários prolongamentos no final do neurônio e nesse finalzinho aqui a gente vai ter o que a gente chama de terminal do axônio ou terminal axonal. É nesse finalzinho aqui que a informação ela vai ser transmitida para outro neurônio, tá? Então, no próximo neurônio, como se fosse aqui uma conexão, a gente vai ter dendritos e essa informação vai ser transmitida, ok? O corpo celular do neurônio. Como eu falei para vocês, esse daqui que é o corpo, tá, gente? O corpo, ele é constituído por núcleo e citoplasma, como qualquer outra célula. O núcleo dele é um núcleo vesiculoso, é um núcleo composto por vesículas. O citoplasma do corpo celular, ele tem um nome específico que a gente chama de pericárdio, tá? Então, algumas nomenclaturas só que são específicas quando a gente fala de sistema nervoso. Eu tenho um centro metabólico do neurônio, que é responsável pela síntese de proteínas. Então, dentro do corpo celular, eu também vou fazer síntese de proteínas, ok? E ele pode ter forma e tamanhos variáveis, eu vou mostrar para vocês na figura, tá? Então, o corpo celular, ele varia muito, tá? Ele também serve como local de recepção de estímulo, onde a gente vai ter os contatos sinápticos. Esses contatos sinápticos, eles são as informações sendo transmitidas. Então, quando a informação chega aqui do dendrito, ela é transmitida para o corpo de neurônio. Lembrando que o dendrito, ele não é extenso, ele não é grande, comparado ao axônio, tá, gente? Então, a gente tem uma informação chegando e uma informação sendo processada no corpo do neurônio, ok? A gente tem os dendritos, como eu falei para vocês, são prolongamentos bem menores do que os axônios, tá? Eles são bastante... Eles se ramificam bastante. Vocês podem ver aqui, ó, na setinha, eu estou passando aqui, tudo isso é dendrito, tá? Aqui seria o corpo e aqui seria o núcleo do neurônio. Geralmente eles são curtos, ok?
Ramificam-se profusamente, então eles têm várias ramificações, e eles são especializados em receber estímulos. Então, aqui eu teria um axônio de um outro neurônio, esse axônio de outro neurônio, ele vem e se conecta no dendrito, e essa informação ela vai ser recebida e vai ser transmitida. Nas espinhas dendríticas, no final dos dendritos, tá, gente? Bem aqui no final, a gente vai ter as sinapses axodendríticas, que são as regiões onde o axônio se conecta com o dendrito e a gente tem a troca de informação. E o axônio? O que é o axônio? O axônio, ele é o prolongamento, tá? Como eu já falei para vocês, geralmente ele é longo e fino, ele tem tamanhos variáveis. Ele se origina do corpo ou de um dendrito principal. Ah, professora, tem neurônio que não tem corpo? Tem neurônio que não tem corpo. Ou então ele tem um corpo fora, eu vou mostrar para vocês na figura, tá? Então ele tem um corpo fora, que a gente chama de pseudo. Então, geralmente, ela se origina do corpo ou de um dendrito principal quando ele não tem o corpo. E a gente vai ter uma região que a gente chama de cone de implantação, tá? É essa região aqui, quando a gente tem a divisa entre o corpo e o axônio. Aí a gente tem uma região que a gente chama de cone de implantação. É uma região que divide o corpo do axônio. Pode ter comprimento variável, né? Já falei para vocês. Pode ter número variáveis de colaterais. O que seriam essas colaterais? Esses prolongamentos aqui, tá? Então, geralmente ele é inteirão e depois ele vai se prolongando. E ele pode ter um número variáveis, tá? Não tem assim uma regra. 10, 5, ou não tem nenhum, ok? Eles estabelecem conexões com outros neurônios ou com células efetuadoras. Então, a gente tem dois tipos de conexões. Conexão interneuronal, entre neurônios. Então, geralmente, quando o neurônio se conecta com outro neurônio, ou quando eu já tenho lá no finalzinho com a célula efetuadora, que pode ser um exemplo, é o músculo, tá? Se for o sistema nervoso central. Se for o sistema nervoso periférico, se for sistema nervoso autônomo, são as vísceras, ok? E a gente também tem axônios neurosecretores, que estão na região do hipotálamo. Ok? Vamos lá. Tá. Então, como é que a gente tem as características dos neurônios? A gente pode ter neurônios multipolares, ok? Bipolares e pseudopolares. Como seriam esses neurônios multipolares? São neurônios que têm vários dendritos, tá? São neurônios que têm muitos dendritos. Tem um corpo, tem um axônio e tem seus prolongamentos, suas colaterais, tá bom? A gente tem um neurônio bipolar. Esse neurônio também tem um corpo interno, ok? E aí ele tem 2 prolongamentos de dendritos apenas, tá? Ó aqui, 2. Esse seria o bipolar. E a gente tem o pseudopolar, que foi aquele que eu falei para vocês. Olha onde está o corpo de neurônio. Ele não está na região conectiva. Então, ele não está conectando o dendrito com o axônio. Aqui a gente tem um dendrito se conectando direto com o axônio. Tá? Vou voltar lá para vocês. Aqui, ó. Tá? Ele pode se originar do corpo, de um dendrito principal, que será o cone de implantação. Ok? Então, a gente tem 3 tipos. O bipolar, quando a gente tem 2 prolongamentos de dendrito. O MUT, que é quando a gente tem vários prolongamentos de dendrito saindo do corpo. E é quando a gente tem um dendrito, que é o pseudo-unipolar, que é o dendrito se ligando direto com o axônio, tá? E o corpo, ele está na região externa, ok? A gente tem o fluxo, que é um fluxo próprio do neurônio, um fluxo interno deles. Ok? A gente vai conhecer um pouquinho como funciona, tá? Essa é uma parte um pouquinho complexa, a gente vai bem devagar para relembrar, tá? Então, nesse fluxo axoplasmático, que é o fluxo dentro do neurônio, tá? Porque a gente precisa entender que ele... Vamos voltar aqui no neurônio. A gente precisa entender que essa informação, ela chega aqui no dendrito,
ela é processada no corpo, ok? E depois ela é transportada até a fenda sináptica, tá? Aí a gente vai ver aqui como é que é feito esse transporte, ok? Então, dentro do neurônio, a gente tem o que a gente chama de fluxo axoplasmático, que vão ser o movimento de organelas e substâncias solúveis através do axoplasma. Então, todas essas proteínas, essas substâncias, elas vão precisar chegar no corpo do neurônio e serem transportadas por meio do axônio, tá? Pensem que aqui é o neurônio e aqui é o axônio. Os axônios, eles não são capazes de sintetizar proteínas, então eles não podem fazer essa produção de proteínas. Quem vai fazer é o corpo do neurônio, porque lá no corpo a gente tem substâncias, a gente tem células que são responsáveis por fazer isso, tá? As próprias organelas, lembra que eu falei para vocês? As próprias vesículas que vão transportar, tá? Então, aqui é produzido e o axônio, ele faz o transporte, tá? Elas são derivadas da região chamada de pericárdio, vocês lembram que eu falei para vocês, tá? Que o citoplasma, ele é chamado de pericárdio no neurônio. E os axônios também vão necessitar de organelas, que seria para transporte, tá? Essas organelas aqui que a gente está vendo redondinha, elas são responsáveis pelo transporte das proteínas. E a gente tem dois tipos de fluxo, um fluxo anterógrafo e um fluxo retrógrafo. Então, quando a gente tem um fluxo, eu vou resumir para vocês aqui depois, tá? A gente tem um fluxo que vem para a fenda sináptica, a gente chama de anterógrafo. Quando a gente tem um fluxo de retorno, a gente chama de retrógrafo, tá? Então, vamos lá entender um pouquinho. Aqui a gente tem um corpo, aqui a gente tem produção de proteínas, seja de DNA ou seja de RNA, tá? Uma vez que essas proteínas elas são sintetizadas dentro do núcleo, vocês conseguem ver a setinha do mouse, gente? Meninas? Sim, conseguem ver a setinha do mouse? Tá. Então, vamos lá. A gente tem, então, dentro do núcleo, a produção de proteínas, ok? Pode ser de DNA ou RNA. Essas proteínas, elas vão vir para cá, nas vesículas. Nas vesículas, elas vão ser encapsuladas. Olha aqui, essas bolinhas aqui são as proteínas, tá, gente? Encapsuladas. Aqui é a vesícula, olha, essa daqui é uma formação vesicular, a gente chama de complexo de Golgi, tá? São vários complexos de Golgi, eles vão encapsular as nossas proteínas, ok? Deixa eu só voltar aqui, tá? Então, eles vão encapsular o nosso complexo de Golgi. Meninas, espera aí que só travou aqui, tá? Não sei o que aconteceu. Pronto. Tá. Então, voltando. Aqui a gente vai ter formação de proteína, tá? Em seguida, a gente vai ter os ribossomos, eles vão enviar para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai encapsular as minhas proteínas, as proteínas são essas bolinhas aqui de dentro, tá? E aí a gente vai ter o nosso fluxo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o fluxo axoplasmático, tá? Então, esse fluxo axoplasmático, ele vai levar as minhas proteínas, ele vai transportar as minhas proteínas até a fenda sináptica, até o finalzinho lá. Vou voltar aqui na figura para mostrar para vocês, tá? Até aqui, gente, ó. Ela saiu daqui, ok? E ela está sendo transportada por aqui, por dentro, até chegar aqui no final, tá? Nesse final, ela vai se abrir na fenda sináptica, então a minha vesícula, ela vai se abrir e vai liberar as minhas proteínas, como vocês estão vendo aqui, tá? Em seguida, essa vesícula, já sem nada, ela vai ser enviada de volta, tá? Ok? Ela vai ser enviada de volta para o citoplasma, para o corpo do neurônio. É esse daqui, ó, gente, que vocês estão vendo, tá?
Lembrando que todo esse processo, ele gera energia, eu preciso de muito ATP, então no axônio eu também tenho mitocôndria para poder gerar esse ATP, tá, gente? E isso daqui tudo a gente chama de fluxo axoplasmático. Essa descida das proteínas, ela é chamada de fluxo anterógrafo e esse retorno da vesícula é chamada de retrógrafo, ok? É um pouquinho complexo, mas a gente vai tentando entender devagarinho, tá bom? A gente tem as sinapses, tá? As sinapses, elas são terminações axônicas que entram em contato com outros neurônios, já falei para vocês, né? Então, lá no final do axônio, a gente vai ter as fendas sinápticas, e são essas terminações axônicas que a gente está falando aqui, tá? E elas vão se conectar com os dendritos de outros neurônios. A gente vai ter as sinapses ou sinapses interneuronais. Essas sinapses, só sinapses, são as sinapses com as células efetuadoras, por exemplo, o músculo. E a interneuronal são as sinapses entre os neurônios. A gente também vai ter terminações axônicas que podem se relacionar-se com as células musculares ou secretoras, que são as células efetuadoras, tá? Quando a gente tem essas sinapses, a gente chama de junções neuroefetuadoras, ok? Então, sinapse interneuronal é a sinapse entre neurônios e as junções neuroefetuadoras são as sinapses entre o neurônio e as células efetuadoras. Aqui são exemplos, tá? Então, bem aqui a gente vai ter, aqui, gente, é a fenda sináptica, tá? Essa região aqui é a que a gente chama de fenda sináptica. Esse daqui é o axônio, tá? Esse daqui é o final do axônio, ok? Essa figurinha aqui, ó, tá? A gente tem essa figurinha, isso daqui é um neurônio, isso daqui é um começo de um outro neurônio. Essa região aqui é o dendrito, tá? E esse finalzinho aqui é o axônio, tá bom? Os colaterais do axônio. Vejam como são vários se conectando com vários dendritos, né? São muitas informações, tá? A gente não tem apenas uma informação sendo transmitida, a gente tem várias informações. Geralmente, os nossos movimentos, quando a gente pensa em neuro, são movimentos combinados. Quando vocês forem ver a prática comigo, vocês vão ver que a gente nunca trabalha assim, em neuro, a gente nunca trabalha só um movimento, a gente geralmente trabalha no nosso paciente movimentos combinados, tá? E aqui a gente vai ter um cortezinho dessa região aqui, tá? Aqui é o final, o axônio. Lembra que eu mostrei para vocês o transporte das proteínas, tá? Olha aqui, vesículas com os neurotransmissores, tá? Então, é essa vesícula aqui chegando, ela se abre, ela transporta o neurotransmissor, a proteína neurotransmissora, tá? Essa proteína, ela vai se conectar com o receptor. Essa célula de baixo é o dendrito, tá, gente? Que é a célula pós-sináptica, tá? Então, ela vai se conectar. Apenas as que são compatíveis vão se acoplar aqui, ó. Essa bolinha vai se encaixar no receptor e aí a gente vai ter informação sendo transmitida para um próximo neurônio, ok? Tá? E a vesícula vai retornar pelo fluxo retrógrado, as que não forem usadas, tá? As vesículas secas, tá bom, gente? Aqui a gente tem o neurônio nessa segunda figura, o neurônio que está se comunicando direto com a célula efetuadora, tá? Ó, aqui lembra que eu falei para vocês que a gente chama de junção neuromuscular? Então aqui a gente já tem um neurônio final, e esse neurônio final ele vai se comunicar direto com o músculo, tá? Ok? Aqui é o mesmo exemplo, tá, gente? Então aqui, ó, neurônio chegou, vai se conectar direto com o músculo, tá? Com a fibra muscular, ok? Então, a gente tem esses dois tipos de sinapses. Mas quem são os neurotransmissores, tá? Preciso decorar esses neurotransmissores? Não, não precisa, tá? Basta entender e aprender. Em algumas patologias, elas têm a diminuição
nesses neurotransmissores. Aí a gente tem o Parkinson, né? Tá? Como a mais comum, mas a gente também tem outras, tá bom? Então, a gente precisa entender isso porque a gente vai precisar compreender mais lá na frente algumas patologias, tá? Mas não precisa decorar, ok? Então, alguns dos neurotransmissores mais famosos, a gente tem a acetilcolina. Alguns são neurotransmissores que são estimulantes. Opa, alguém quer falar? Não? Alguns são neurotransmissores estimulantes, excitatórios, que a gente chama de excitatórios, e a gente tem neurotransmissores que são inibidores, ok? A gente tem dois tipos, tá? Então, a gente tem a acetilcolina, a glicina, o glutamato. Esse daqui é bem conhecido, a gente vai falar um pouquinho algumas patologias, tá? Que é o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, ok? Que é a sigla. A dopamina, também conhecida, tá? Noradrenalina, adrenalina, também conhecida, tá, gente? Serotonina, histamina, substância P e os opioides, que são as endorfinas e as encefalinas. Ok? Então, esses são basicamente os nossos principais neurotransmissores. Ah, professora, esses neurônios, eles cada um vai produzir, vai sintetizar apenas um neurotransmissor? Não. Eu posso ter um neurônio, vamos voltar aqui, tá? Eu posso ter esse neurônio, por exemplo, cadê? Aqui, esse neurônio, tá, gente? Aqui é só um terminalzinho desse. Então, eu tenho esse neurônio aqui, cada fenda dessa, cada divisão, cada colateral desse, cada prolongamento, pode transmitir um neurotransmissor diferente. Então, aqui eu posso ter adrenalina e aqui noradrenalina, por exemplo. Tá? Aqui eu posso ter GABA, ok? Aqui eu posso ter opioide. Então, eu posso ter, sim, um neurônio sintetizando mais de um neurotransmissor, tá? Aqui só resumindo, ok? Aqui é bem fisiologia neurológica mesmo, tá bom? Então, como é que funciona? Como é que eu tenho esse transporte? Como é que funciona a liberação dessas vesículas? Para que elas funcionem, eu preciso ter um potencial de ação. Lembra que eu falei que os neurônios, eles são células extremamente excitáveis, mas para eles se excitarem, eles precisam de um potencial de ação. Eles precisam de uma energia, ok? Então, essa minha membrana aqui, ela vai me gerar um potencial de ação, tá? E esse potencial de ação, ele vai chegar nesse terminal axônico. Lembrando que esses potenciais de ação, eles são sempre dependentes de canais, seja de sódio, de potássio, de cálcio, ok? Geralmente é o cálcio que vai gerar essa voltagem. Quando eu tenho potencial de ação, essas vesículas, elas vão vir. Lembra que eu já falei para vocês do transporte, né? Então, a gente tem as vesículas com o neurotransmissor dentro delas, tá? E esse neurotransmissor, ele vai ser conduzido até a fenda sináptica, que é essa região aqui, tá? Quando ele chega aqui, ele vai se acoplar numa região que a gente chama de proteína de ancoragem, e aí ele vai se abrir, tá? Essa vesícula, ela vai se abrir. Quando ela se abre, ela vai liberar esse neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor, tá? É esse triângulozinho aqui, tá bom? Ele vai se ligar ao receptor. Mas por que ele se ligou nesse e não se ligou nesses? Porque esse daqui é o receptor específico para ele. Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos pensar aqui. Digamos que esse neurotransmissor seja a acetilcolina, tá? E esse receptor seja o receptor de acetilcolina. Então, ele vai se conectar neste receptor. E esse daqui não seja de GABA, tá? E esse daqui seja de adrenalina, por exemplo, tá bom? Então, é isso que acontece, tá? Então, ele vai sempre se ligar no receptor que é específico para ele, ok? Tá bom? Então, assim que funciona, é assim que a minha informação ela é transmitida. É assim que eu tenho uma informação, por exemplo, que está vindo do meu córtex,
para que eu faça a flexão de punho. Tá? É assim que essa informação está sendo transmitida daqui até o meu punho. Gente, a gente tem que pensar que aqui a gente tem um trajeto muito grande, né? Muito extenso, daqui até a informação chegar até aqui. Então, qualquer patologia que venha a afetar esse trajeto, seja uma lesão que afete a via, seja uma patologia que venha interferir na produção de neurotransmissor, qualquer coisa, qualquer coisinha, seja uma patologia que elimine os receptores, ok? Qualquer patologia que venha a afetar, eu vou ter uma informação sendo transmitida de forma deficitária ou de forma ausente, ok? E aí a minha sequela, a minha consequência é que eu não vou conseguir fazer este movimento ou vou fazer esse movimento de maneira defeituosa, de maneira deficitária, ok? Tá? Então, a gente sai um pouquinho dos neurônios, tá? Então, a gente finaliza lá o entendimento dos nossos neurônios, de como funciona o transporte dentro deles, de como a gente realiza esse potencial de ação, como que o meu transmissor ele é passado de neurônio para neurônio e ele chega até a célula efetuadora, que pode ser o músculo ou uma víscera, ok? E aí a gente vai para as células neurogliais, tá? Então, assim, as células neurogliais, elas são células que são células acessórias aos neurônios. A gente precisa delas. Tem patologias que vão afetar as células gliais, ok? E a gente precisa delas também. Elas têm uma importância tão grande quanto os neurônios. Só que os neurônios, eles são primeira linha, eles são responsáveis pela transmissão de informação. Eles são necessários pela movimentação do nosso corpo, pela parte sensitiva, pela parte sensorial, tá? Mas as células gliais, elas funcionam como uma equipe de proteção, tá? Como se fosse uma obra, né? Uma casa, e aí a gente precisa de pilar. Porque se a gente não tiver um pilar numa casa, e essa casa tiver 5 andares, a gente não tiver uma estrutura forte, ela pode ser linda como for, mas ela vai cair, certo? Então é mais ou menos isso. As células gliais, elas são um pilar, elas são a estrutura dos neurônios, ok? Então as células gliais, a gente tem células gliais no sistema nervoso central, ok? E a gente tem células gliais no sistema nervoso periférico, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o sistema nervoso central, que ele é formado pelo encéfalo, e o encéfalo ele é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo, ok? E a gente tem o sistema nervoso periférico, tá? E aí a gente tem os nossos nervos, os nossos gânglios. Então, a gente tem células, células gliais, tanto para o sistema nervoso central quanto para o periférico. E elas vão ter nomes diferentes, tá? Então, no sistema nervoso central, a gente tem os astrócitos, os oligodendrócitos, os microgliócitos e as células ependimárias, tá? As células ependimárias a gente vai compreender um pouquinho melhor quando a gente fala em embriologia. Eu acho que a gente vai falar em embriologia na segunda-feira, porque aí a gente já segue embriologia e espinha bífida, porque tá conectado, tá? A gente faz uma revisãozinha de embriologia e já parte logo para a patologia, que é a espinha bífida. Então, no nosso sistema nervoso central, tá? Então, a gente tem esses 4 tipos de células, os astrócitos, os oligodendrócitos e os microgliócitos e as células ependimárias. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua importância, ok? Os astrócitos são essas células aqui, tá? Se a gente fosse ver aqui num corte histológico, a gente estaria vendo essas células, ok? Elas são caracterizadas por terem inúmeros prolongamentos. Então, olha aqui, ó, a célula, o núcleo dela, perdão. E olha aqui, quantos prolongamentos, né? Mas por que elas precisam de tantos prolongamentos? Isso daí é estrutural, tá? Então, elas são responsáveis pela sustentação e isolamento. Vocês estão vendo aqui? Acho que a gente tem outra figura melhorzinha que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, tá? Então, isso daqui é um neurônio.
Então, se o meu neurônio ele está paradinho numa região lá, ele está seguro nessa região, ele não está solto, folgado, é porque essas células, os astrócitos, eles estão dando sustentação para os neurônios. Por isso que ele não está solto, ok? Então, elas são muito importantes, tá? Além disso, elas dão função de isolamento, porque elas acabam segurando os neurônios e acabam isolando eles e permitem esse isolamento, ok? Elas têm uma região chamada de protoplasma, ou região do protoplasmáticos, que é uma substância cinzenta, e ela tem uma região que é chamada de fibrosa, que é substância branca, tá? Além dos astrócitos, a gente tem os oligodendrócitos. Elas são menores do que os astrócitos, ó, aqui estão elas, tá? Elas parecem um olhinho, né? Assim, vários olhinhos. Elas não têm tantos prolongamentos, olha aqui a comparação, ó, milhões de prolongamentos, né? Aqui a gente já tem menos prolongamentos, tá? Elas são chamadas de células satélites ou perineuronal, quando elas estão situadas junto ao pericárdio e ao dendrito. Vocês lembram do pericárdio, né? A parte do citoplasma, do corpo do neurônio, tá? Então, quando elas estão perto do corpo e dos dendritos, elas são chamadas de satélites ou perineuronal. Quando elas estão junto às fibras nervosas, elas são chamadas de fascicular, tá? Não precisa decorar isso não, tá, gente? Basta saber que a gente tem os astrócitos e os astrócitos são responsáveis pela sustentação e isolamento. Os oligodendrócitos que são responsáveis pela formação da bainha de mielina, tá? Ok? Os oligodendrócitos, eles são células responsáveis pela bainha de mielina dentro do sistema nervoso central, tá? Porque é importante vocês saberem isso, porque a gente vai ver que tem uma outra célula com outro nome que é responsável pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, quando a gente pensa em bainha de mielina, sistema nervoso central, oligodendrócito. A gente tem a neuroglia, que é o microgliócito, tá? São células pequeninas e alongadas, olha aqui, ó o corpinho dela, tá? Ela é pequenina e alongada, ela também tem poucos prolongamentos, tá? Comparada com os astrócitos. É encontrada na substância branca e cinzenta, então ela é encontrada tanto na substância branca quanto na cinzenta do sistema nervoso central, e ela tem funções fagocíticas. O que seriam essas funções fagocíticas? Defesa, tá? Então, quando a gente pensa nas microglias ou nos microgliócitos, a gente pensa simplesmente na defesa. Elas são as células de defesa, são os guardas do nosso sistema, é a polícia do nosso sistema nervoso central, tá? Elas estão ali protegendo de qualquer mecanismo invasor, tá? E aí a gente tem aqui as células ependimárias. São remanescentes do neuroepitélio embrionário. A gente vai entender um pouquinho melhor elas na nossa próxima aula, segunda-feira, tá? Elas são responsáveis pelo epitélio de revestimento simples. Então, uma vez a gente foi um embriãozinho e a gente ficou com essas células, são as nossas descendentes da época embrionária, tá? Elas são responsáveis pela parede, por revertir as paredes do ventrículo cerebral, aqueduto cerebral e o canal central da medula espinhal. São elas que vão revertir a minha parede internamente. Professora, mas quem reverte o sistema nervoso central não é as meninges? Sim, só que externamente. Internamente, a gente tem as células ependimárias, tá? Ok? Então, internamente, células ependimárias e externamente as meninges. Aqui a gente vai ver todas, uma figura mostrando todas, tá? Então, aqui foi feito um corte, sistema nervoso central, aqui na região do córtex, né? Tá? Do encéfalo, e a gente vai ver as nossas glias. Essa célula aqui, amarelada, grandona aqui, é o neurônio, tá? Então, é o nosso neurônio. Aqui a gente tem dendritos, tá, gente? Esses prolongamentos aqui são os dendritos. Bem aqui a gente tem o nosso axônio, certo?
tá? E aqui são as nossas artérias, tá? Então, a gente vai ver. Vamos ver. Essas células aqui são as células que são produtoras da bainha de mielina. Ó, olha aqui elas produzindo a bainha de mielina, tá? Aqui é a célula e seus prolongamentos vão produzir a bainha de mielina. Como é o nome dessa célula? Oligodendrócito, tá? Então, é o responsável pela produção da bainha de mielina, sistema nervoso central, tá? Para vocês não confundirem, tá bom? E essa célula verde aqui é uma célula relativamente grande, que tem muitos prolongamentos. Lembra que eu falei para vocês? Ela tem muitos prolongamentos, mas isso é estratégico. Por que ela precisaria ter tantos prolongamentos? Porque essa célula aqui é ninguém mais que os astrócitos. Então, os astrócitos, eles são responsáveis pela sustentação e pelo isolamento. Se ele é responsável pela sustentação e pelo isolamento, olha aqui quem ele está segurando. Ele segura o neurônio, ele já esticou um braço para cá para segurar o dendrito, tá? O outro está segurando o dendrito aqui. Aqui está segurando o axônio, ele está segurando os vasos. Então, ele segura, ele mantém todo mundo no lugar. Por isso que ele precisaria ter muitos prolongamentos, para ele dar conta dessa função que foi elencada para ele. Ok? Aí a gente tem uma outra pequenininha bem aqui, tá? Essa daqui é a microglia. A microglia, ou os microgliócitos, são as células de defesa, são os nossos guardas, os nossos protetores. Tá? Entrou um organismo invasor, vírus, bactéria, protozoários, fungo, qualquer um, elas entram em ação. E elas vão lá e começam a atuar para poder proteger o nosso corpo, tá? Nosso sistema nervoso central. E essa rosinha aqui bonitinha é as nossas células ependimárias, que são as remanescentes lá da nossa embriologia. Ok? Então, elas estão aqui revertindo a parte interna do sistema nervoso central, tá? Olha aqui, ó. Essa parte interna aqui é o ventrículo, ok? Bem aqui tem líquido cefalorraquidiano. E aí a gente tem as nossas neuroglias do sistema nervoso periférico. Então, todas aquelas que a gente viu, os astrócitos, os oligodendrócitos, as microglias e as células ependimárias, são células do sistema nervoso central. Aqui a gente vai ver as células do sistema nervoso periférico, as glias do sistema nervoso periférico. Então, a gente tem basicamente as células satélites ou anfícitos, que envolvem os pericárdios dos neurônios, gânglios e sistema nervoso autônomo, certo? Então, são células que apenas envolvem essas regiões, tá? E aí a gente vai ter as células de Schwann. São células que vão circundar os axônios. Essas células de Schwann são as células que vão produzir a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, ela é responsável por acelerar o impulso nervoso, que eu mostrei para vocês. Olha aqui, ó, tá? Bem aqui, amarelo, a gente tem o axônio. E isso, azul, é a célula de Schwann, ok? E aí vai fazer com que meu impulso ele dê saltos nos nós de Ranvier, ou nódulos de Ranvier, ok? Aqui são as células satélites, tá? Elas vão envolver, elas vão revertir todos os meus neurônios, gânglios e sistema nervoso autônomo, ok? São células de revertimento. Além disso, a gente tem as fibras nervosas. A gente tem fibra nervosa mielínica e amielínica. Ah, professora, então tem neurônios, tem axônios de neurônios que não têm a mielina? Tem, que são as fibras nervosas amielínicas, tá? São poucas? Sim, são poucas. A maioria são fibras mielinizadas, que contêm a bainha de mielina. Ambas vão ocorrer tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Então, a gente vai ter fibra nervosa tanto no central quanto no periférico, né? A gente vai ter nos dois sistemas. E elas vão ter nomes de feixes, tratos ou fascículos, tá? Então, lembra daqueles axônios prolongados que eu mostrei para vocês nas figuras, tá?
Isso daí, esses axônios prolongados, que vão levar a informação ou vou trazer a informação, a gente chama de feixes, tratos ou fascículos. Se vocês forem pegar para estudar, vocês vão ver que a gente tem muitos, tá? Então, a gente tem via ou feixe colateral, lateral, a gente tem via do leminisco medial, a gente tem via rubro-espinhal, tá? A gente tem muitas vias. Cada via dessa vai ser responsável por uma função no nosso corpo, tá bom? E aqui é só para mostrar a diferença para vocês, tá? Que a gente tem o oligodendrócito e a célula de Schwann. O oligodendrócito, ele é responsável pela produção da bainha de mielina no sistema nervoso central. E a célula de Schwann, ela é responsável pela produção da bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Ok? Tá? Aqui é só para a gente ver a célula. O oligodendrócito, tá? Produzindo a bainha de mielina e o nódulo de Ranvier. Ok? Então, aqui é uma fibra do sistema nervoso central. Porque aqui eu tenho um oligodendrócito. E ele só existe no sistema nervoso central. Ok? Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Meninos, alguma dúvida? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela com todo mundo. Meninos? Professora, Oi, a Karen, né? isso. Os oligodendrócitos, além da bainha de mielina, eles vão ser responsáveis pelas produções do nódulo? Não, não, tá? Os oligodendrócitos, eles vão produzir a bainha de mielina. Deixa eu voltar lá na figurinha, tá? Deixa eu voltar na última, que é melhor para a gente ver. Ok. Oh, chegou. Tá. Os oligodendrócitos, eles vão produzir essa região azul. Só que ele deixa um espaço aqui. Isso daqui ainda é um axônio, tá? Só que esse espaço que fica entre uma bainha de mielina e outra, ele tem um nome e a gente chama de nó de Ranvier, tá? Na verdade, eles não produzem esses nós, eles deixam um espaço que é para o impulso nervoso saltar daqui para cá, ok? Como se ele desse saltos, tá? Assim, desses saltos é só um exemplo, tá? Mas na verdade ele passa aqui muito rápido. Mas ele precisa deixar esse espaço. E esse espaço que a gente chama de nó de Ranvier ou nó de Ranvier. Ok? Karen, deu para entender? Deu, professora. Tá. Vamos lá ver se mais alguém tem dúvidas. Meninos, o que vocês estão achando da... A gente já começou agora, a gente está fazendo uma revisão, né? Tá? Eu não sei como é que vocês estavam, assim, de neuro. Eu não sei se vocês estavam... Não sei como foi que vocês assimilaram nos períodos anteriores, tá bom? Mas eu espero que tenha dado para fazer assim um resumão, porque a gente vai precisar, tá bom? E aí para vocês não ficarem tão perdidos quando a gente for falar da patologia, a gente precisava rever um pouquinho os principais, assim, os principais dados. Alguém quer falar alguma coisa? Isabelle, Sabino, deixa eu ver quem mais está por aqui. O Brendo, Iodete, Stephanie, a Brena. Hoje a gente tem 26 alunos, né? Acho que deu para revisar bem legal, professora. Quem está falando? Deixa eu ver aqui. Priscila. Priscila. Oi, Eu acho que deu Priscila. para revisar Deu bem pra legal. entender? Gostei. Deu sim. Gostou? Aí na segunda-feira a gente já começa a falar de espinha bífida e a gente faz a revisão da embriologia, tá bom? Para a gente poder entrar em espinha bífida. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, Oi. a partir de Maria. quando você vai... A partir de quando já vai instalar esse material? Porque deu para lembrar, né? Mas a gente tem que estar... Vocês querem estar assistindo de novo, né? Tá. É isso. Ó, eu vou tentar colocar hoje. É porque assim, eu não estava conseguindo acessar a plataforma, tá bom? Tá e aí eu legal. vou... Oi? Tá Tá? legal. Eu vou tentar disponibilizar tanto da aula passada quanto a de hoje logo e o material de apoio, tá bom?
Eu vou tentar disponibilizar para vocês sempre uma semana, um dia antes da gente ver a aula. Então, eu acredito que eu já coloque também logo de embriologia, tá? Porque aí vocês podem estar vendo o material e já ir estudando. E aí, quando vocês virem para a aula, aí, provavelmente vai ter mais dúvidas, tá bom? Obrigada. Professora, eu tenho Karen? isso, só mais uma dúvida. A bainha de mielina, a propriedade dela é que ela é um isolante térmico, certo? E o nó, Certo. qual é a propriedade dele? O nó, ele precisa passar um impulso mais rápido, tá? É como se fosse um acelerador de impulso, ok? Preciso de um impulso, a gente sabe que é muito rápido o impulso. Ele vem, a gente tem uma resposta, né? A gente tem uma resposta sensitiva que vem do nosso corpo. Essa resposta, ela precisa chegar aqui e ela precisa retornar. É tudo muito rápido, tá? Tanto que a gente tem patologias que vão destruir a bainha de mielina e essa pessoa ainda vai conseguir realizar o movimento? Vai. Vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais, mas ela ainda vai conseguir realizar. Só que ela vai realizar de forma lentificada, tá bom? Então, essa basicamente é a função dele. Ele é um acelerador de impulso, tá? Entendi. E existem ba- doenças que são no nódulo? Não, porque, na verdade, assim, o nódo de Ranvier, ele é o axônio, tá? Então, assim, deixa eu só apagar aqui para mim poder mostrar. O nó de Ranvier, ele é o axônio. Você tá vendo esse amarelo aqui? Cadê a Karen? Os outros Sim. meninos também. Você tá vendo esse laranjado, na verdade, aqui embaixo, essa linha alaranjada, você tá vendo? Tô. Ele é um axônio, tá? E aí o oligodendrócito, que é o do sistema nervoso central, tá? Se fosse o periférico, seria a célula de Schwann. Okay? Ele vem aqui e ele vai envolver uma parte do axônio, e essa parte do axônio que ele envolve, que é essa azulzinha aqui, ele vai produzir, né? Tá? E aí ele vai produzir essa bainha de mielina, e essa bainha de mielina, ela vai acelerar um impulso. É como se ficasse assim, microsegundos, muito menos, inclusive, tá bom? Mas isso daqui é o axônio. Só que a gente tem nome para ele, para essa região, tá? Mas a gente tem patologias que vão começar a destruir a bainha de mielina, mas vai chegar uma hora que ela vai destruir o axônio, porque ela começa destruindo só isso. E aí o meu paciente, ele começa a ficar com movimentos lentificados. É aquele paciente que ele faz o movimento, mas de forma lenta. Ele processa a informação de forma lenta. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais essa bainha de mielina. Ele já vai ter destruído tudo. Aí sabe o que ele vai destruir? O axônio. Aí quando ele começar a destruir o axônio, inclusive o nó de Ranvier, que é o axônio, na verdade, o meu paciente já não vai mais ter movimento, porque eu já não vou mais ter informação passando. Tá bom? Deu para entender, Karen? Deu, professor. Obrigada. Tá? Gente, mais alguém? Dúvidas? Quem gosta de neuro? Ninguém gosta de neuro? Meu Eu gosto Deus! de neuro. Quem gosta? A Priscila? Gosto. Ah, tá. Ninguém mais. Meu Deus do céu. Ah, tá Eu bom. acho legal, Olha, professora, mas eu não tenho tanta oi, afinidade com ela. eu não escutei. Quem foi que Eu acho falou? bacana, mas eu não tenho tanta afinidade com ele. Não tem tanta gosta, mas não. É assim, neuro, ela é um pouquinho mais complexa, né? Tem muitas patologias, muitas síndromes, inclusive síndromes raras. Só uma coisinha assim para a gente finalizar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professora, Brena? no caso, a doença polineuropatia, com o tempo, a pessoa perde total o movimento? Pode perder. Dependendo da polineuropatia, pode perder. Depende do tipo, a gente vai ver. Desmielinizante. Desmielinizante? Isso. Pode perder. Tá? Mesmo fazendo a fisioterapia. Mesmo fazendo. O que é fisioterapia neuro? Vocês vão ver assim que neuro é muito diferente de traumato, tá? Quem for trabalhar com neuro, a gente vai ter pacientes que são pacientes que tu não vai esperar muita coisa.
ok? Você vai fazer fisioterapia, mas muitos pacientes é mais para qualidade de vida e para prolongar os efeitos da doença. Então, por exemplo, vamos pensar numa polineuropatia desmielinizante. O meu paciente, ele vai fazer a fisioterapia para que, se ele não fizesse, é um exemplo só, gente, tá? Se ele não fizesse, digamos que em 6 meses ele ia perder os movimentos. Com a fisioterapia, talvez a gente leve para uns 2 anos, 3 anos, tá bom? E assim, na neuro, a gente não tem dados certos. Dificilmente a gente vai ter como afirmar, olha, daqui a 1 ano você está andando. A gente tem um paciente de AVC, olha, daqui a 1 ano, eu te digo, com certeza você está andando. Diferente de traumato, que a gente pega uma reabilitação de joelho, né? A gente tem prazos, tá? E esses prazos, eles geralmente são cumpridos. Em neuro, a gente não tem como afirmar. A gente sempre diz assim, olha, pode ser, geralmente acontece isso, mas vamos ver. Cada um responde de uma forma. A gente dificilmente pode afirmar alguma coisa, tá bom? E neuro sempre é muito assim. E os nossos pacientes de neuro, eles geralmente são pacientes muito crônicos. Então, dificilmente a gente dá alta para paciente de neuro. Alguns pacientes de AVC, a gente consegue realmente dar alta. Vocês vão ver lá na patologia, a gente pega no começo, a gente consegue realmente fazer uma reabilitação legal com eles, tá bom? Mas muitos pacientes são crônicos. São pacientes que vão passar até o resto da vida com a gente, tá? Mais alguém? Tá, vamos para a gente encerrar. Quando eu me formei, o meu primeiro emprego, ele foi neuro. Apareceu aí, você pode trabalhar com neuropediatria, tá? Então, assim, eu nem sabia se eu gostava muito, tá bom? Mas aí eu fui trabalhar. Estudei bastante, revi todas as minhas aulas. Então, assim, teve muita patologia que eu já tinha visto na faculdade? Sim, a maioria, né? Paralisia cerebral. Mas, assim, chegaram patologias para mim, síndromes raras, por exemplo, síndrome de Moebius, que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí o paciente veio avaliar comigo, e aí eu fiquei... Mas, assim, a gente sempre tem que estar preparado, tá? E aí eu fui lá, estudei muito sobre a patologia, muito, e a gente começou o nosso processo de reabilitação, tá? Então, assim, quem for seguir na área de neuro, pode ser que mais lá na frente você nunca sabe tudo, tá? Então, tem síndromes que às vezes chegam pra gente, síndromes super raras, tá bom? E aí a gente precisa realmente estar sempre atualizado, estudar, tá bom? É isso, gente, tá? Até segunda-feira, tá bom? Eu vou ver se hoje eu disponibilizo para vocês o material e eu acho que já coloco logo a aula de segunda-feira, tá bom? Só não a videoaula, mas eu já boto o material de apoio, tá? Eu vou ver como é que eu faço, eu não sei se eu vou disponibilizar os slides, tá bom? Mas eu vou ver se eu faço um materialzinho em PDF para vocês. Eu vou ver ainda como é que a gente faz isso, tá bom? Tá? Então é isso. Eu posso desligar? Posso encerrar? Pode. Pode? Obrigada. Então tá, gente. Beijo, fiquem com Deus, tá? Amém. Foi também. Vou encerrar aqui. Tchau, professora. Tchau. A gente sai ou a senhora vai desligar? Podem ir saindo. Eu vou pausando, eu vou interromper aqui a gravação, tá bom? Ah, tá. Tá? Mas podem sair, pode ficar à vontade, tá bom?